Olá pessoal, boa noite, shalom a todos. Então, com muito prazer, trago a vocês um tema especial, tema esse que quero compartilhar com vocês, encontrando o caminho designado por Deus. Então, é importante compartilhar com vocês, é muito importante compartilhar com vocês esse tema, encontrando o caminho designado por Deus. Qual que é esse caminho designado por Deus? Então é importante nós estudarmos isto na visão judaica, na visão do povo de Israel, que sabemos que foi a eles que Deus designou uma nação sacerdotal para ensinar todos os povos da terra. Então, para começar a compartilhar com vocês, eu quero ler um pouco da minha trajetória religiosa. Quero mostrar para vocês um pouco, uma pequena introdução, mostrando a minha trajetória religiosa, como cheguei até aqui. Desde 1994, na época eu tinha 14 anos, me interessei pelo mundo religioso. O que me chamou a atenção foi quando eu li na Bíblia sobre os mandamentos de Deus. Então isso me chamou a atenção. Mas apenas 5 anos depois foi que eu decidi andar no caminho religioso. Mas era um segmento cristão. 2 anos depois passei para um outro segmento do cristianismo, onde fiquei até 2004. Foi quando conheci o messianismo. O movimento messiânico é um segmento que se enfeita com as indumentárias judaicas, com talit, kippá, e observa os mandamentos da Torá como se Deus o tivesse ordenado na sua totalidade, mesmo não sendo um judeu. Ou seja, mesmo não passando pelo tribunal rabínico, mas se considera um judeu, com todo respeito ao movimento messiânico, claro, Mas era assim que a gente se considerava, Na época, deixei minhas peotes bem grande, Ficou aqui, chegando aqui no meu peito, Minhas peotes bem grandona, entendeu? Então, tipo assim, se considerava um judeu realmente, Mudei o nome e tal, coloquei um outro nome, ou seja, era assim que a gente era ensinado. Nós éramos judeu, 100% judeu agora, nós éramos judeu. Mas um outro ponto, que nesse movimento messiânico que eu fazia parte na época, mesmo não acreditando na Trindade, porém acreditava ainda no JC, como sendo o Salvador e Redentor da humanidade. Que Deus nos livre, Mas era assim que esse movimento acreditava, entendeu? E fui me aprofundando nos ensinamentos judaicos, que é o movimento, que é o monoteísmo ético da Torá, é o monoteísmo ético da Torá, e em 2014 saí de vez deste movimento messiânico. Foi então que tive a oportunidade de conhecer e estudar com 2 autoridades judaicas, ou seja, com 2 rabinos. Um do segmento sefarade, da linha sefaradita, e um outro do movimento rabate, entendeu? Mas foi com o segundo rabino, que é o Rav Yaakov Gerestadit, é o nosso rabino, que fui realmente entender como um não-judeu cumpre a sua missão diante do Criador do Universo. Desde 2012, ouvia falar sobre o movimento Bnei Noah, mas ainda não tinha estudado sobre o assunto. E no meado de 2016, pela providência divina, conheci através das redes sociais, WhatsApp, uma pessoa muito importante na minha caminhada religiosa. O amigo Gilvan de Caruaru, Pernambuco,
que me passou o contato do Rav Yaakov, e com ele, né, com o Rav, passei a me aprofundar sobre as 7 leis do Filho de Noé e suas ramificações. E desde 2017 passei a cumprir com toda a dedicação e amor. Hoje sim, sinto que sirvo o eterno Deus de verdade. Então, uma coisa, primeiro temos que entender que foi ao povo de Israel. Gente, isso é muito importante. Queria que vocês prestassem muita atenção nesse detalhe, né? Primeiro temos que entender que foi ao povo de Israel que Deus entregou todos os seus preceitos, todos os seus mandamentos. Pois eles, o povo de Israel, têm a missão de ensinar todos os povos a servir o verdadeiro Deus. Ou seja, essa missão é para o povo de Israel. Deus o separou dos povos, elegeu como nação sacerdotal, justamente para representar diante dos povos e ensinar os povos como servir a Ele, né, o Criador do Universo. Por isso devemos estudar com um rabino ortodoxo, né, que é um judeu de fato, para saber quais os mandamentos da Torá que o não-judeu deve observar, para assim cumprir sua missão espiritual de forma saudável diante de Deus e servir a Deus de verdade, abandonando a idolatria e se tornando monoteísta, um verdadeiro filho de Noé. Assim, teremos o mérito de termos o nosso quinhão no mundo vindouro, pois esse é o projeto de Deus para toda a humanidade. Então foi assim que fui me aprofundando, fui estudando, e à medida que a gente ia estudando, né, nos ensinamentos judaicos, passei a ter consciência de que realmente é o povo de Israel que tem essa missão de ensinar os povos da terra, que Deus designou a eles esta missão, com todo respeito ao cristianismo, mas não foi o cristianismo, com todo respeito ao messianismo, mas não foi o messianismo, o movimento messiânico, né? Ou seja, foi ao povo de Israel. Deus se revelou a eles no Monte Sinai. Eles ouviram o próprio Deus transmitindo as suas leis, os seus preceitos no Monte Sinai. Deus o elegeu e elevou a ele acima dos povos, dos demais povos da terra. Designou eles como nação sacerdotal. Então, este povo que Deus designou para ensinar todos os povos da terra. Trazendo uma explicação que está escrito aqui no livro Guia Bnei Noach, né? Nosso rabino Yaakov Kerestad. Então ele traz aqui uma explicação muito importante, gostaria de compartilhar com vocês, que diz o seguinte, primeiramente, sabemos que em hebraico a palavra Torá, né, ela vem da raiz semântica, né, vem da mesma origem semântica da palavra Horá, que significa instrução. Então, Torá significa instrução. A Torá, além de ser um livro sagrado que descreve a história do povo judeu, também serve de guia e orientação de como viver e de como servir ao Criador. De acordo com a Torá sagrada, existe somente 2 caminhos para um ser humano se conectar e servir ao Eterno. Para os judeus foram dados 613 preceitos, e para um Benoa, né, um filho de Noé, 7 preceitos com suas derivações. Estas regras foram dadas pelo próprio Criador a Moisés no Monte Sinai, e somente ele pode definir quais caminhos devemos trilhar para estarmos unidos a ele.
Então entendemos que foi no Monte Sinai que Deus designou, o próprio Criador, o próprio Deus, designou esse caminho para os povos, ou para o povo de Israel e para os povos do mundo, para que cada um pudesse ou viesse a cumprir a sua missão de forma especial diante do Criador. Então, isso é importante a gente entender esse detalhe. Foi Deus que designou esse caminho, foi o próprio Deus que designou, foi o próprio Deus que se revelou ao povo judeu, a Moisés do Monte Sinai e ao povo judeu, povo de Israel, e assim os instruiu para ensinar os povos da terra. Ao povo de Israel foram dados 613 preceitos, 613 mandamentos. Para os povos do mundo foram dados 7 preceitos, 7 mandamentos. E cada um cumprindo os seus preceitos, cada um está cumprindo a vontade do Criador, está fazendo a vontade do Criador, está trazendo luz para esse mundo e está fazendo deste mundo um lugar adequado para a presença divina, para Shekhinat Hashem, para estar aqui neste mundo, onde breve, com a revelação do Mashiach, este mundo vai se tornar uma habitação completa para a divina presença do Criador. Então foi o próprio Deus que criou, que designou esse caminho para que assim possamos nos conectar com Ele. Estão entendendo? Então, trazendo mais uma explicação de grande importância para todos vocês, aqui no livro Kabbalah e Meditação para as Nações, do Rabino Ginsburg, ele nos traz uma explicação muito importante. A missão do povo judeu, está escrito, a missão do povo judeu é guiar de forma afetuosa todos os povos da terra a cumprir a vontade de Deus. O que significa levar o mundo inteiro a reconhecer o Deus único e a veracidade de sua lei, a Torá. Esta é a única verdade absoluta, é a Torá. O objetivo da paz e união é que o mundo inteiro venha a acreditar exclusivamente no Deus único de Israel, um passo importante para a redenção do mundo. Então, nós alcançaremos um estado em que a humanidade servirá ao Criador junta e em consenso, como está escrito no profeta Sofonias, 3:9. Os povos aprenderão uma língua pura e assim andarão junto com o povo judeu de forma afetuosa, ombro a ombro, andando junto. Continuando, o trabalho incessante dos judeus como uma nação de sacerdotes é ajudar o não-judeu a atingirem seu estado espiritual de retificação. Então, aqui cabe a todos os não-judeus a se conscientizar de que foi ao povo de Israel que foi entregue essa missão de ensinar os povos a ser humilde em aprender do povo de Israel, buscar o povo de Israel, ou se aproximar deles para poder aprender essas leis, como servir o Criador. Vocês estão entendendo? Porque o trabalho do povo de Israel como nação de sacerdote, como uma nação sacerdotal, que foi designado pelo próprio Deus, é justamente para ensinar os povos da terra.
não é ensinar os povos da terra a ser judeu, né? Não é isto, mas é ensinar os povos da terra a cumprir as suas próprias leis, a reconhecer o Deus único, né? O único Deus, conhecer o único Deus, Criador do céu e da terra, como único. Não é dois, não é três, é um e único. Reconhecer a Torá como a única verdade absoluta, revelação divina, e reconhecer o povo de Israel como nação de sacerdote, como nação sacerdotal, o povo no qual Deus separou para ensinar os povos. Então, estes são os primeiros passos que todo não-judeu deve dar para se aproximar desta revelação divina, para se aproximar de suas leis, porque isto é um ato de humildade por parte de todo não-judeu. Continuando, para os judeus terem sucesso nesse trabalho, os não-judeus devem compreender, é o que eu acabei de explicar, o princípio geral que se aplica ao relacionamento entre o judeu e o não-judeu, do qual a própria retificação do mundo depende. Ou seja, não-judeu não pode ser considerado gentios justos se em seus corações eles não reconhecerem a autoridade da Torá e não sentirem afinidade com o povo escolhido de Deus. O que acontece, a gente vê muito acontecendo, é que muitas pessoas realmente sentem essa afinidade com o povo judeu, reconhecem que o povo judeu é uma nação santa, mas não buscam deles os ensinamentos. Vai buscar nas religiões, no cristianismo, né? Com todo respeito ao cristianismo, né? Mas não é a fonte designada por Deus para servir o verdadeiro Deus, para se conectar com o verdadeiro Deus. Vocês estão entendendo? Não é lá, não é nas religiões, é com o povo judeu. Deus nunca rejeitou o povo judeu. Deus nunca rejeitou o povo judeu. Eu trouxe isso, essa explicação, vocês vão ver aí no vídeo, no canal, né? Vídeo que já está aí no canal, que mesmo na diáspora, Deus falou que estaria e que está com o povo de Israel. E o objetivo é trazer eles de volta, ou levar eles de volta à sua terra, né? E assim, eles sempre vão ser o povo escolhido de Deus. Então Deus nunca rejeitou eles para trazer um outro povo. Agora esse que é o povo, não, de forma alguma. Eles continuam sendo, né? O povo de Israel continua sendo. Então o trabalho incessante do povo judeu é ajudar todos os não-judeus a compreender qual que é a sua missão e qual que é as suas leis, para que eles possam cumprir e assim fazer a vontade do Criador e cumprir a sua missão de forma especial diante do Criador do Universo, Eterno Deus. Então, a verdadeira retificação do mundo não judaico virá quando este reconhecer o propósito divinamente ordenado a todo judeu de iluminar o mundo e trazer a paz universal e prosperidade. Como foi profetizado, os não-judeus então se unirão em amor aos judeus, com um sentimento existencial de ligação com o povo judeu, que em sua própria consciência representa a epítome da humanidade diante de Deus e do homem. O mundo reconhecerá as obrigações do reino dos céus, conforme explicada na Torá. As nações do mundo merecerão então a verdadeira compreensão e participarão da redenção final.
Então, este é o caminho designado por Deus, que Deus determinou ou designou lá no Monte Sinai, tanto para o povo de Israel como para os povos do mundo, para os demais povos da terra. Vocês estão entendendo? É o caminho que foi o próprio Deus que criou, é o caminho que o próprio Deus designou. Bnei Noach. Só para entender que o movimento do Bnei Noach, Bnei Noach, ele não é uma nova religião, não é uma religião paralela ao judaísmo, mas é uma categoria dentro do judaísmo, porque não pode ser separado do judaísmo, porque então se caracteriza uma nova religião. E pela Torá, segundo os sábios, a gente verá que é proibido criar nova religião. É proibido. Maimônides fala sobre isso, a proibição de criar novas religiões. Então, Bnei Noach é um caminho designado pelo próprio Deus. Estão entendendo? Para todos os povos da terra. Então, por sua vez, o Bnei Noach não é uma nova religião. Porque mesmo quando nós cumprimos os mandamentos da Torá, ou as mitzvot, os mandamentos, nós não estamos criando, nós não estamos inventando uma religião, nós estamos cumprindo os mandamentos que Deus ordenou na Torá. Vocês estão entendendo? Não foi uma religião que alguém teve um sonho, foi me revelado através de um anjo, através de um sonho, eu fui lá para o monte orar, me jejuar, e assim foi revelado que tem que fundar uma igreja ou fundar uma religião. De forma alguma, foi o próprio Deus que desceu no Monte Sinai e designou isso, e designou esse caminho. Vocês estão entendendo? Foi o próprio Deus. Então, isto é importante nós entendermos, que é o caminho designado por Deus para todos os povos. E justamente foi isso que eu encontrei na minha caminhada religiosa, passando pelos segmentos religiosos que passei, mas o objetivo era se aproximar do povo de Israel, Ou seja, no primeiro segmento cristão que eu fazia parte, que era trinitariano, daí logo depois eu conheci um outro segmento cristão, apesar de ser cristão, mas não acreditava na Trindade, esse outro segmento cristão. Já acreditava na restauração restauração de Israel, enfim, algumas coisas assim já a mais do que o segmento anterior. E então depois fui para o movimento messiânico, já que tinha mais bagagem ainda do que esse segundo segmento, tinha mais bagagem no movimento messiânico, mas na medida que a gente ia estudando, pegando os ensinamentos rabínicos, as fontes judaicas, ia ver então que lá ainda tinha algo que estava faltando. Vocês estão entendendo? Ainda tinha algo que estava faltando, não estava completo. E daí a gente caiu a ficha de que é um movimento paralelo ao judaísmo. É um movimento paralelo ao judaísmo, que era esse movimento que eu fazia parte, o movimento messiânico, com todo respeito a esse movimento, todo respeito. A gente aprendeu muita coisa lá, coisas boas, mas era um movimento paralelo ao judaísmo. O objetivo era encontrar o caminho designado por Deus. Foi então, repetindo novamente, foi que em 2014 eu tive esta oportunidade, pela providência divina, de conhecer primeiramente um rabino da linha sefaradita. A gente estudou com ele, participei de 2 reuniões com ele, fui em São Paulo, e quando voltei conversei com as comunidades aqui da minha região, e
E daí, 2 anos depois, foi que eu conheci o nosso rabino, né, que é o Rav Yaakov Gerstadfi. Foi então que eu tive a oportunidade de conversar com ele, e justamente foi com ele que eu fui entender qual era o caminho designado por Deus para os povos da terra, para os demais povos da terra. Daí já tive a oportunidade de ir lá no seminário, né, onde tinha outros rabinos também, né, Baruch Hashem, tive esse privilégio, né, e fiquei muito agradecido, e até hoje sou muito agradecido, e pretendo participar de mais seminário. Agora vai ter um seminário agora em fevereiro, né, agora no próximo ano, e se Deus quiser eu quero ir lá. Então foi aí então que encontrei o caminho designado por Deus, e a partir daí a gente foi examinando fontes, foi estudando, e cada vez que a gente se aprofundava, ou que me aprofundo nesses conhecimentos, nessas fontes judaicas do povo de Israel, a gente fica mais inteirado de que realmente esse é o caminho que Deus designou para todos os povos da terra. Como se sabe, o Rebbe de Lubavitch, né, o líder da nossa geração, líder espiritual, né, da nossa geração, então ele enfatizou isso muito, né, e incentivou todo judeu a ensinar todos os povos da terra as suas 7 leis, que eles cumprissem as suas 7 leis, porque só assim estaria tornando o mundo apto para a redenção, para a revelação do Mashiach, e futuramente, bem próximo, para a habitação do Criador, ou seja, a presença do Criador estaria mais forte, de forma tão próxima da humanidade, né, que a humanidade ia perceber com mais força a presença divina aqui em nosso mundo, né? Então, precisamos cada dia conhecer, precisamos cada dia se aprofundar nesses conhecimentos, porque só então nós vamos tornar o nosso mundo apto para a presença divina. Vocês estão entendendo, pessoal? Então esse é o caminho designado por Deus para todos os povos, o caminho que Deus designou no Monte Sinai. Chegando aqui ao término, né, desta aula, né, abordando esse tema maravilhoso. Espero que vocês compreendam e assistam esse vídeo, tá bom? E compartilhem com seus amigos, seus parentes, seus amigos, para que todos possam compreender e entender qual o caminho designado por Deus para todos os povos, para que assim tornamos o nosso mundo apto para a presença, para a habitação do Criador, de forma mais revelada em nosso mundo. Uma boa noite a todos, que o Eterno abençoe a cada um. Um shalom.